O problema não é o CLT, o problema é um trampo ruim, meia boca, que não te dá futuro nenhum. Eu acho que o problema não é a pessoa ser CLT. O problema é a pessoa se acomodar num emprego CLT ruim, sabe? Tipo assim, sabe essa empresa que você não tem perspectiva nenhuma de crescer? Só porque tem o direito. Ou então, exato. O cara, aí ele vira um escravo do CLT e um escravo cego. Tipo, ele tá num emprego carniça, que não paga bem, que não tem perspectiva nenhuma, que não valoriza o seu trabalho. Aí, eu não falo, vai empreender. Eu falo, procura um CLT melhor, né? Procura uma empresa melhor. Procura um emprego melhor, né? E é engraçado porque pra tudo, ó. Você vê esse exemplo que eu dei da torneira. Qual que é o primeiro passo? Ganhar mais. Se você for pegar princípios de educação financeira, qual que é o principal? Trabalhar pra ganhar dinheiro, que não adianta você ter educação financeira se você não tem dinheiro na conta, né? Então, o trabalho é a melhor forma de você ganhar dinheiro. E vai batalhar, porque, mano, a verdade é, um salário mínimo só é aceitável para um menor aprendiz que tá começando a trabalhar agora. Se você tem 30, 40 anos e ganha um salário mínimo, meu Deus, isso não é vida, não é justo. Você está numa porcaria dessa. Do pai, porque não tem onde morar, não tem como. Não dá pra você viver, a não ser que você more na casa de alguém. O menino começa a ganhar aí R$1.500, R$2.000 por mês. E que pra ele já é um puta salário, porque o cara ganhava às vezes R$500 ali, como ajudante de padaria, sei lá. Ter um salário mínimo, o seu empenho absoluto e total tem que ser em arranjar outro emprego. E sair da situação que você tá. Porque isso não é justo e não é bom pra ninguém. É muito pouco, você vai ter uma vida miserável ganhando um salário mínimo. Vai ser fácil? Não. É a realidade do brasileiro? É. Só que você vai ter que se diferenciar desses pra, né? O que é a doença do empreendedorismo? Vai lá, o cara trabalha numa loja de sapato. Há 5 anos lá, levando a caixa de sapato, subindo a escada, descendo e tal. Aí ele começa a ver, o caminhão chega aqui às 8, tem a mulher da limpeza, eu tenho que ter 2 funcionários. Eu consigo ter a minha própria loja. Aí ele fala no livro que essa é a doença do empreendedor. É você achar que é fácil. Porque você fez pão a vida inteira, você acha que é fácil ter uma padaria. E envolve muitas coisas, como gestão, administração, tempo. Aí, marketing comercial. O cara tá infeliz lá na padaria, o padeiro. Ele tá puto com o chefe. E, cara, ele quer empreender. Só que ele vai pegar todo o fundo de garantia dele, todo o dinheiro que ele juntou a vida inteira. Às vezes vai empreender. Empreendeu errado, foi o que você falou, perde tudo. Então, se qualifique, se planeje. Porque às vezes é o caso de você mudar de emprego. Continua sendo CLT, mas muda de emprego que pode resolver a tua vida. É que nem aposentadoria. Hoje, 65% dos aposentados ganham salário mínimo. Por isso que o cara tá trabalhando até 80, 90 anos. Não dá pra viver com salário mínimo. Exato. Né? E não é nem um salário mínimo. 1.500, 1.600, 1.800, tá muito pouco. Você tem moleque hoje em dia que tem 16 anos, 17 anos, já tá tirando 10 pau trabalhando com TI, né? Então, faz seus corre, tenta sair dessa área. Sabe uma coisa que eu vou até entrar em defesa desse negócio de CLT? Porque às vezes a pessoa fala, eu não quero ser um CLT pra sempre, eu não quero ser CLT porque não vai levar em nada. E eu discordo disso. E às vezes eu vejo muita gente falando sobre isso. Eu não quero ser CLT, eu quero empreender dar dinheiro. Só que é o seguinte, tem diretor de empresa, pessoas que estão fazendo carreira nessas empresas, são CLT, mas estão bem. Estão super bem, são funcionários, né? Mas estão trabalhando, estão ganhando seu dinheiro, estão aperfeiçoando, estão cada dia melhores. Sim. E eu não vejo problema nenhum em a pessoa ser CLT, mas ela ser uma pessoa que tá cada vez mais construindo. Sim. É muito melhor que às vezes você empreender e dar de cara com a porta. Então eu acho que tem muito essa ilusão de, não seja CLT. Você não pode ser CLT, essa venda de muitos influencers. Mas, pô, calma, qual o problema? E aí, eu acho que o CLT é muito interessante. Às vezes a pessoa pergunta assim, o que você acha de ser funcionário público? Sempre foi o meu sonho. A minha vida deu uma reviravolta agora, mas se não fosse, até hoje eu sonharia em trabalhar como funcionário público, né? Mas o problema é quando o cara se acostuma e fica refém de um emprego carniça e não tenta sair. Faz 20 anos que eu tô nessa empresa. Por que tá aí, né? Mas eu vou pedir as contas. Não, mas estuda e começa a mandar currículo, ou sai dessa área, né? Tem áreas que são mais promissoras, que pagam melhor como CLT, né? Sim. Mas eu também não acho ruim. Empreender é desafiador pra caramba. Demais. Tá falando dos exemplos, né? Tem TI, que não precisa de faculdade. Corretor de imóveis, eu conheço corretor de imóveis, tá ganhando uma grana violenta. Cara, em Balneário Camboriú lá, tem uns Nossa, tem lá amigo meu então... indo pra Maldivas, e é corretor de imóveis. Cara, tem outros amigos meus indo pra Fernando de Noronha e ganhando premiação, tá? Por bater meta. Exatamente. Esses dias eu dei uma palestra lá numa... Acho que é Trip Imóveis, lá do Rio de Janeiro.
Eles fecharam uma sala foi um podcast, na verdade, mas antes de ir pro podcast, eles fecharam uma sala de cinema com, sei lá, devia ter 200 corretores lá. E eles começaram a dar prêmio. E aí entra também, né? Você vê, até pra ser corretor, você tem que se estudar e se esforçar pra ser melhor do que os outros corretores. Exato. Teve corretor lá que na mesma cidade, o cara ganhou mais de 40 mil reais de comissão no mês, porque ele vendeu, tipo assim, 8 apartamentos Minha Casa Minha Vida, que é barato pra gente simples. Mas ele vendeu 8, ganhou 40 pau de comissão, e tinha gente lá que não vendeu nenhum. Então, só que aí quando chamou o cara lá, ele falou, mano, eu agradeço a galera, tenho aprendido demais. Fiz o curso lá do Ricardo Martins, o investidor de elite, sei lá como é que chama lá. O cara tá se esforçando. Porque em toda profissão tem gente boa e ruim. Claro. Pô, já vi corretor que é sem noção, velho. Olá, eu queria ter um apartamento aqui, daí eu perguntei, tem vaga? Ah, mas vaga pra quê? Ninguém mais tem carro? Pô, esse é argumento pra você dar pra uma pessoa que você tá querendo vender? É burro demais, velho. Você nem conhece você conhece o perfil, né? Já sabe toda hora, amigo. Tem um apartamento aqui que custa 4 milhões, eu falo, amigo, mas peraí, né? Aí eu falo, calma lá, né? Não é pra mim. Se fosse 3, até... Né? Se fosse 3.800, pô, o cara tem que conhecer a mulher, tem que conhecer o perfil também, né? E tem gente que não sabe vender. E tudo isso você aprende com curso, e muitas vezes curso de graça, né? Pra que vaga, caso ninguém tem carro? Mas eu tenho, né, criatura? Oxe, né? Oxe, então, aí você vê, corretor de imóveis, você faz um curso lá, em 2, 3 meses, você tira lá a certificação pra você poder trabalhar, não precisa de faculdade. Exato. Né? Assessor de investimento, consultor de investimento, você tira um curso. Eu tirei o meu CPA 10. Tem gente que cozinha super bem. E faz, que nem essa moça faz brigadeiro, tem gente que cozinha super bem, faz marmita. Vai fazer alguma coisa de diferente. Coisas, né? Então tem como assim, mas vai exigir esforço da pessoa. Eu acho muito legal empreender, mas eu sempre falo, vai com calma e na medida do possível, faça igual eu. Eu continuei como CLT por um bom tempo, até falar, beleza, eu tava lendo um livro do... Não é tão simples como parece. Nem é pau. Ainda mais no Brasil, que tem muito tributo. Imposto pra caramba. Se você é um CLT, ganha bem e tá de boa com a tua vida, às vezes é muito melhor do que você empreender. E ser uma pessoa, uma mulher, um homem que pode errar. A gente sabe que empreender é difícil. Então essa é uma defesa minha que eu entro. Que às vezes eu vou perfil, contra. Né? Tem cara que tem perfil de empreender. Que funciona pra ser. Perfil. Exatamente. E se você colocar o dinheiro na bolsa de valores, a gente tem que lembrar que ações você tá empreendendo. Exatamente. Só que você tá empreendendo em empresas que já estão funcionando de sucesso. Eu sou contra isso, da pessoa falar assim, você sabe por quê? Menosprezar o CLT, né? Porque a pessoa tira a pessoa às vezes que é CLT, ela começa a ouvir isso, o que ela pensa? Eu não quero ser CLT mais, então eu vou fazer outra coisa. Só que ela tá muito bem como CLT. E aí ela começa a querer mirabolar, empreender. E acontece isso aqui, eu tô sendo realista. Daí ela sai do CLT e dá errado. Então eu não sou contra ser CLT. Sim. Muito pelo contrário, desde que a pessoa tenha, né, que ela queira crescer e tudo mais. O ímpeto da pessoa que ganha o salário mínimo é sair desse emprego ou crescer nessa empresa. Né? Já começa por aí. Porque... E com mais conhecimento, ela vai conseguir fazer muitas outras coisas. E entra dentro daquilo que a gente tava falando de estudo. Você não precisa sair do seu emprego pra estudar, né? Trabalha e estuda à noite. Exato. Ah, mas vai ser difícil. Então continua ganhando o salário mínimo, caramba, né? Ninguém vai fazer por você. Então, começa a estudar. Chega de ser empresidiário. Em vez de empresário, é empresidiário. Por quê? Porque é aquele cara que ele tá preso no emprego dele. Ele criou a ilusão de que quando eu empreender, eu vou ser livre. Aí trabalha de sol a sol, não viaja, não tira... Quantas pessoas que abriram negócio que falam, faz 5 anos que eu não tiro férias, né? Por quê? Porque muitas vezes não estudou tudo o que precisava e hoje em dia é fácil abrir um CNPJ. Sim. Assim, rapidinho, né? O Brasil adora. O pessoal adora, que vai que quebra, né? Sim, e aí a maioria quebra em menos de 3 anos, né? Por quê? Porque é fácil abrir, você acha que consegue, porque você viu que o teu chefe lá ganha dinheiro e você acha que você ia conseguir, não tem preparo nenhum, aí você se ferra, porque você acumula uma dívida e quando a tua empresa quebra, você perde o dinheiro investido e ainda fica devendo. E é estatística, tá? 50% das empresas no Brasil quebram antes do primeiro ano. Por quê? Falta de planejamento. Foi o que você falou, o cara vai montar, o cara é padeiro. Ele acha que pode montar uma padaria porque ele sabe fazer pão. Só que o cara não sabe fazer marketing, o cara não sabe tributário, o cara não sabe montar um business plan, ele não sabe como funciona uma padaria. Ele sabe fazer o pão. Então, a dica que fica aqui é, você, se ele tá infeliz hoje, começa a estudar. Vai num Sebrae, pesquisa curso de marketing, como montar uma empresa. Tem um curso muito legal que chama Empretec. Empretec? Que o Sebrae dá pra que você monta uma empresa do começo ao fim. E dura uma semana. Era presencial, eu acho que ainda é presencial. Eu fiz, muito legal. Eu fiz em 2015.
Cara, você aprende muita coisa, tá? De forma inteligente. E ali mesmo você pode chegar à conclusão de, puxa, não é pra mim. Eu vi que o negócio o buraco é muito mais embaixo. Vou continuar sendo CLT e tá tudo bem. Mas... O negócio é você tá sempre se adaptando. Por exemplo, vamos colocar aqui. Cara, teve muito taxista que reclamou da vinda do Uber. Só que se o cara tivesse ligado, ele estaria tentando se adaptar de alguma forma. Ponto 1. Pô, o cara que tinha loja de CD. Pô, o cara viu que CD ia morrer, cara. Se o cara não acompanhou aquele negócio, morreu. Locadora de vídeo, que antigamente a gente pagava. Blockbuster, né? Blockbuster, cara, que você pagava pra alugar vídeo. É. Pô, o cara tá vendo que tá chegando aí questão de Netflix, streaming e tal. O cara tem que estar se adaptando. E a mesma coisa, o mundo gira, né, cara? E a gente tem que estar por dentro. Pras pessoas, pras empresas, pra tudo, Pra né? tudo. O que é o caso? Pô, você quer empreender? Talvez comece a estudar ações. Começa aos poucos a investir em empresas que já existem, Banco Itaú, Banco do Brasil, enfim, elétricas, que você vai estar colocando seu dinheiro em empresas. Você tá empreendendo de forma indireta, né? Com empresas que já te dão o quê? Lucro, vão te dar dividendos, vão te dar uma capacidade que você talvez tá esperando isso. Mas é muito um buraco mais embaixo do que o pessoal imagina. E o Sebrae é uma coisa que eu tô querendo falar mais, porque é um órgão que ajuda muita gente. Demais, né? excelente. Os cursos são excelentes. Vai ter em setembro, vai ter a Feira do Empreendedor lá no Rio de Janeiro do Sebrae. Eu vou até palestrar lá, fechei com eles hoje, né? E é de graça. Olha que legal. Então toda a galera do Rio de Janeiro pode ir lá e ver e aprender, ver as palestras, tem os standzinhos lá pra ver como... Tudo isso aí, esse curso aí, por exemplo, eu não sabia. Então, o Empretec é fantástico, o cara é do Sebrae. Da hora. Na época, acho que eu paguei R$1.000. Só que foi uns R$1.000, cara, mais bem investidos que eu tive. Um curso do governo. Cara, é um valor teoricamente simbólico pra um puta de um curso 7 dias presencial, que era de manhã até a noite. E assim, ali muita gente falou, poxa... Não empreender não é pra mim. Ou o cara já empreende, o cara já tinha uma empresa, só que tava indo mal, e ali ele conseguiu melhorar, ajustar o processo. Então, acho que assim, empreender é legal. É interessante. Desde que você tenha perfil e se qualifique e se planeje. Não, vou parar de ser CLT porque estão falando que não é bom. Eu tenho que ficar em casa. Erradíssimo. E sabe uma coisa relacionada a isso também? Assim, eu também concordo, acho que CLT é muito bom, salva a vida de muita gente, tem estabilidade, tem benefício, caramba. O problema não é o CLT, o problema é um trampo ruim, meia boca, que não te dá futuro nenhum. Aí sim você tem que fazer seus corre, né? É isso aí, primo, respondeu bem. Isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço, a gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal.